Olá! Hoje nós vamos trabalhar mostrando para vocês o momento de uma força. O que é o momento de uma força? Para a gente entender esta definição, nós vamos primeiro lembrar dois tipos clássicos de movimentos. O movimento dito de translação e o movimento dito de rotação. Como é que nós definimos um corpo em movimento de translação? O corpo está em movimento de translação quando todos os seus pontos saem do lugar. Isto é, se a gente imaginasse um retângulo no qual tem desenhada uma reta, marcamos os pontos A e B e notamos que esse retângulo inicialmente está na posição M, depois ocupa a posição M1, depois ocupa a posição M2. Observem, nessa mudança de posições do retângulo, a posição que a reta apresentava continua a mesma. Então chama-se a isso o movimento de translação. O movimento de rotação pode ser mostrado também quando a gente pega esse retângulo, fixa este ponto, chamamos de ponto P, e rodamos o retângulo em torno do ponto P. Observe que agora esta reta está mudando de posição. Então isto que conceitua o movimento de rotação mostra para nós que a partir da posição M fomos para a posição M3, para a posição M4, mas um ponto do corpo, ele não saiu do lugar. Evidentemente, quando se estuda o movimento real, observa-se a associação desses dois movimentos. Isto é, um movimento real acontece ao mesmo tempo com a translação e a rotação. Vamos imaginar, por exemplo, uma roda de um carro. Se olha a roda de um carro, observa-se que ao mesmo tempo que ela sofre uma rotação, como o carro está se movimentando, ela também apresenta translação. Observe então que em um determinado instante existe um ponto fixo da roda, é o ponto em contato com o chão. Então esse ponto que está instantaneamente em contato com o chão, nós chamamos o centro instantâneo de rotação. Então vamos definir o que é o momento de uma força. Definimos o momento de uma força como sendo o produto da força pelo braço de alavanca. O que quer dizer isso para nós? Quer dizer que o braço de alavanca é uma distância entre um ponto considerado fixo e a direção que a força tem. Observe, o momento de uma força é o produto desta força por esta distância. Se isto é o braço de alavanca, implica obrigatoriamente que esse seja um ângulo reto. Se nós tivermos uma distância entre a força e o ponto fixo, isso não é o braço de alavanca. O braço de alavanca será sempre o produto dessa força pela distância d. Observe então que o momento ele é um vetor. Então ele sendo um vetor, ele será obrigatoriamente perpendicular ao plano gerado pela direção da força e pelo braço de alavanca. Em termos práticos, o que costuma se fazer em termos de física é trabalhar com isso planificado. Em vez de pensar no momento de uma força como sendo esse vetor, nós imaginamos que a força produz no corpo uma rotação, quer seja no sentido horário, quer seja no sentido anti-horário. Para isso, usamos a regra da mão direita ou do parafuso. Observe que aqui o momento de uma força será então definido pelo módulo da força pelo braço de alavanca. Quando nós tivermos situações onde o braço de alavanca não está definido, mas quem está definido é a distância de um ponto do corpo até o ponto fixo, nós trabalhamos com a projeção dessa distância, de maneira que vamos cair em situações
que representam o produto da força pelo braço de alavanca. Podemos citar vários exemplos reais. Por exemplo, uma chave inglesa rodando uma porca. Observe, nesse caso, nós fazemos a força num ponto o mais distante possível do centro de rotação da porca. Por quê? Quanto maior o braço de alavanca, menor será a força efetuada. Por quê? Porque o momento, isto é, a grandeza que representa a quantidade que vai fazer essa porca rodar, será sempre constante. Observe vários exemplos na vida prática. Os fabricantes de veículos geralmente entregam para os proprietários uma chave de roda em forma de L. Quem já usou uma chave de roda dessas deve ter notado a grande dificuldade para se fazer a rotação da porca. Mas os profissionais da área usam uma chave de roda que aparece como se fosse um X. O que acontece? Naquela chave de roda, observa-se que a força executada é muito menor. Por que isso? Vamos mostrar mais para frente para vocês numa atuação do binário, que é a aplicação do momento de uma força. Isto é a aplicação do produto da força pelo braço de alavanca. Observe, você, quando vai tirar um parafuso com uma chave de fendas, quanto maior seja a extremidade da chave de fenda que vai se encaixar na cabeça do parafuso, melhor. Se você tentar fazer a extirpação do parafuso com uma tesoura, você vai encontrar grande dificuldade. Então observe, o que você tem aí? Mais uma vez, é o conceito do momento de uma força aplicado a uma situação real. Como esses exemplos, nós temos muito mais. Se você vai para um laboratório, você vê uma balança, você vê a situação exemplificada aqui. A balança consta de um travessão, isto é, um corpo rígido que está aplicado a um ponto chamado cutelo. Nas suas extremidades, nós temos 2 pratos. Esses pratos vão produzir rotação dessa alavanca. O que nós estamos fazendo aí? Estamos fazendo o momento de uma força. Então, como você pode ver, essa situação é a situação mais fácil de ser observada em termos reais. Vamos então apresentar aqui as unidades que nós usamos para o momento de uma força. Vocês se lembram das aulas anteriores que trabalhamos em mecânica basicamente com os sistemas CGS, o MKS, que se confunde com SI, e o sistema MKGF-S. Então, no sistema CGS, a força é dina, o braço de alavanca, como é comprimento, é centímetro. A unidade CGS será dina por centímetro. No sistema MKS, a unidade de força é o newton, a unidade de comprimento é o metro. Então, teríamos, para a unidade de momento, newton vezes metro. No sistema técnico, ou sistema MKGF-S, a força é quilograma-força e o comprimento é metro. Então, será kgf vezes metro. Hoje, nós em física representamos assim. Anteriormente, era comum inverter a posição dessas duas unidades. Então, há alguns anos atrás, foi apresentada uma propaganda de uma caminhonete, e então o locutor dizia que o torque era de 30 metros quilogramas força. Por que nós fazemos isso? Porque, como você deve ter notado, o trabalho e o momento de uma força são de expressões fisicamente bastante parecidas. Em ambos os casos, o que nós temos é o produto da força por uma distância, com uma diferença básica. O trabalho é uma grandeza escalar. O momento de uma força é uma grandeza vetorial. Então, para se não confundir as duas unidades,
costuma-se inverter a posição da segunda. Mas, pela própria nomenclatura atual, o momento de uma força está sendo definido sempre dessa forma. Vamos então apresentar agora duas situações clássicas em alavancas. Primeira situação, a alavanca com forças nas extremidades atuando no mesmo sentido. Observem, a alavanca de comprimento L apresenta na extremidade A uma força F1, na extremidade B uma força F2. Nessa situação, sabemos que a resultante vai estar obrigatoriamente para baixo. Como é que nós podemos determinar aonde está aplicada essa resultante? Isto é, qual é o ponto de aplicação da resultante? Como é que nós fazemos isso? Vamos transferir a força F1 para a extremidade B e a força F2 para a extremidade A, invertendo o sentido de apenas uma delas. Então, observem, como a resultante vale a soma das forças, o módulo de R vale o módulo das duas forças. Então, como determinar o ponto de aplicação da resultante? Passamos a força F1 para o ponto B, a força F2 para o ponto A. Observe, uma delas vai invertida. Traçando-se esta linha, unindo as extremidades das forças, a intersecção com a alavanca determina o ponto de aplicação dessa resultante. Observe, esse ponto de aplicação da resultante é tal que a relação entre as forças é a mesma relação entre as distâncias A e B. Da mesma maneira, a soma A mais B me dá o comprimento total dessa alavanca. Agora, vamos fazer a alavanca com forças em sentidos opostos. A mesma situação anterior. Na extremidade A da alavanca, de comprimento L, tenho a força F1. Na extremidade B, eu tenho a força F2. Como sempre, a resultante vai ser F1 mais F2, vetorial. A resultante é a soma vetorial das duas forças. O módulo da resultante será a diferença entre os módulos dessas duas forças. Outra vez, como vamos fazer para determinar o ponto de aplicação da resultante? Repetimos o mesmo processo anterior. Vamos pegar uma das forças, passar para a posição da outra, invertendo o sentido de apenas uma delas. No nosso exemplo, pegamos a força F1, passamos para cá. Pegamos a força F2, que estava para cá, e invertemos. Outra vez, ligando-se às extremidades das forças, nós vamos ter a intersecção desta linha com o prolongamento da alavanca L. Neste caso, a resultante estaria aplicada aqui. O que quer dizer isso? Ela estaria aplicada fora da barra. Ela estaria aplicada numa situação tal que, sob a ação dessa resultante, dessa força única, a barra sofre translação e rotação. Vamos então apresentar agora uma enquete feita por um repórter nosso, mostrando o uso de uma alavanca para se levantar pesos. Oi pessoal, deixa eu incomodar vocês um pouquinho. Algum de vocês, já que está fazendo exercício, conseguiria me levantar sem me tocar? Não, acho que é meio impossível. Sem a ajuda das mãos? Acho que é mais pelo... Não. Pela força da mente? Então vamos fazer um teste aqui com a técnica de uma alavanca, ver se dá certo. Ah, rapaz, daí tá certo. E você já está fazendo tanta força, você conseguiria me levantar sem o auxílio das mãos? Acho que agora sim, né? Agora sim, está preparado? Tá preparado agora. Então vamos ver se você consegue com a técnica da alavanca? Igual. A 64 entrando.
Você é mais uma pessoa inteligente, eu não é? É justamente isso que eu quero saber, se você conseguiria me levantar sem utilizar as suas mãos. Não. Não? Se eu dissesse que eu sei uma técnica que você ia poder fazer isso, você ia acreditar em mim? Pode ser. Vamos testar? Vou fazer uma perguntinha pra você. Você conseguiria me levantar sem utilizar as suas mãos? Sem utilizar as mãos? Sim. Só se for ajudado pela lei da física. Olha só, então vamos fazer esse teste, ver se funciona? Podemos fazer. Tá gravando ou não tá gravando? Oi, pessoal, podia fazer uma pergunta pra vocês rapidinho? Algum de vocês dois conseguiria me levantar sem utilizar a força das mãos? Não. Não? Beleza. Você que tá aí suado, acabou de fazer exercício físico, você conseguiria me levantar sem utilizar a força dos seus braços? Conseguiria. Sério? Sério. Será que seria utilizando alguma lei da física? Poderia. Vamos fazer isso agora? Vamos. Então tá. E aí, você que está fazendo muito exercício físico para manter o corpo em dia, eu queria saber se você conseguiria me levantar sem utilizar a força dos seus braços. Acho que não. Acho que não? Ainda mais agora, né? Se eu dissesse para você que eu sei uma lei da física que ia facilitar muito isso, você acreditaria? Acredito. Vamos testar? Descansada? Sabe como é que chama isso aqui? Lei da alavanca. Fechou. Como vocês puderam ver na enquete realizada, um dos usos da alavanca é ganhar força, isto é, fazer com que possamos levantar grandes pesos fazendo pequenas forças. As nossas expressões teóricas nos mostraram isso quando estabelecemos as relações entre as distâncias A e B e as forças F1 e F2. Uma situação real muito utilizada é a situação que nós chamamos de o binário. O que é o binário? É uma alavanca que apresenta duas forças de sentidos opostos, porém de mesmo módulo. O que significa isso? Significa, se os módulos das forças são iguais e a resultante tem módulo igual o módulo da primeira menos o módulo da segunda, a resultante será nula. A resultante ser nula neste sistema implica o quê? Implica que esse sistema não tem translação. Vamos calcular então o momento desse binário. Então, observe, o módulo nulo da resultante não dá translação, mas esse sistema está em rotação. Como tal, ele tem um momento. Vamos então ver quem é o momento total desse sistema. É o momento gerado pela força F1 mais o momento gerado pela força F2. O módulo desse momento será o módulo da força F1 vezes a distância AO. O módulo da força F2 será o produto do módulo da F2 pela distância BO. Observe, isso vai ter uma rotação. Pelo nosso desenho, ele tem uma rotação em sentido anti-horário. Então, observe como o momento total é a soma desses dois módulos, porque os sinais são iguais. O momento total será o produto de um módulo de uma das forças colocado em evidência pela soma dos braços AO e BO. A soma dos braços AO e BO é a alavanca total AB. O que quer dizer isso? Que aqui eu tenho como momento total o produto de uma das forças pela alavanca total AB. Observe, esse momento não é nulo, o que significa que essa alavanca vai sofrer rotação. Então, vamos pegar alguns exemplos de binários. Observe,
nós podemos ver exemplos de binários em maçanetas. Quando se pega uma maçaneta redonda, nós não conseguimos produzir movimentos de rotação com apenas um dedo. O que nós precisamos fazer? Colocar os dois dedos na maçaneta e girar um dedo para um lado, outro dedo para o outro. Então, observe, é o emprego do binário. Observe num motor elétrico. O motor elétrico, ele sofre rotação sem sofrer translação. Já imaginaram que desagradável você ter um ventilador de teto que não parasse numa posição só? Que ficasse correndo no teto da sua casa? Por quê? Ele não faz isso porque ele não sofre translação, porque trabalha com um binário. Considere o esquema que representa um antebraço na posição horizontal, formando um ângulo de 90 graus com o braço. O músculo bíceps exerce uma força FM a 4 centímetros do cotovelo e a mão sustenta uma esfera de peso 60 newtons a 32 centímetros do cotovelo. Considerando-se o peso do antebraço desprezível, qual deve ser o valor da força exercida pelo bíceps para manter o antebraço imóvel? Observe, aqui está o antebraço, aqui está o braço. O cotovelo é o ponto de rotação. Isto daqui é a esfera de peso 60 newtons. Aqui é onde o bíceps vai fazer força para rodar o antebraço sobre o braço. As distâncias são 32 centímetros e 4 centímetros. Como é que nós podemos, então, resolver esse exercício? Observe, o antebraço deve permanecer imóvel. Imóvel significa não há rotação nem translação. Então, o momento total tem que ser igual ao momento da força R em relação ao cotovelo, mais o momento da FM em relação ao cotovelo, mais o momento M. Observe, o momento da R em relação ao cotovelo é nulo. Isto é, como a força que o cotovelo faz passa na própria direção do ponto de rotação, esse momento é nulo. Então, o momento total, se a gente considerar como sentido anti-horário para a força FM, o sentido horário para o momento gerado sobre a esfera, nós podemos ter o momento total é nulo, o momento da R é nulo, o momento da força FM é o produto do módulo da FM pela distância 4, o momento da força da esfera, que é o peso, será 60 vezes 32. Observe, o sinal de menos aparece porque os sentidos são opostos. Então, passando 4 dividindo, ficamos a força FM tem módulo 480. Observe, como os dados foram apresentados com apenas um significativo, a nossa resposta deve conter um significativo. Então, a nossa resposta fisicamente correta é 5 vezes 10 a 2 newtons. Vamos a mais um exercício. Uma força F de módulo 1,0 vezes 10 a menos 4 newtons está aplicada em um ponto A que dista 10 centímetros de outro ponto B. Sabendo-se que a perpendicular à força F baixada no ponto B encontra a mesma em um ponto situado a 6 centímetros de A, o momento de F em relação ao ponto B vale em metros vezes newton. Vamos imaginar isso, então, no esquema anexo. Aqui está a perpendicular baixada pelo ponto B na direção da força F. Observe, a força F tem valor 1,0 vezes 10 a menos 4 newton. Então, qual das opções abaixo pode representar o momento da força F
em relação a esse ponto B. Cuidado nesse tipo de exercício. Observe que, se nós queremos o momento, vamos fazer o produto do módulo da força pelo braço de alavanca. Mas o braço de alavanca está em centímetros. Por quê? Porque se AB vale 10 centímetros, AC vale 6 centímetros, BC constitui o cateto do triângulo retângulo. Fazendo-se teorema de Pitágoras, descobrimos o trecho BC vale 8 centímetros. Isso é o braço de alavanca. Mas cuidado, isso está em centímetros. Observe que então, se C é o ponto sobre F no pé da perpendicular, o braço de alavanca foi determinado como 8 centímetros. Então, se o momento da força F é o produto desse módulo pelo braço BC, temos 1,0 vezes 10 a menos 4, que é a força, vezes 8 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque como isso estava em centímetros, transformamos o prefixo centi na potência de 10, 10 a menos 2. Ou então, ao momento da força F vale 8 vezes 10 a menos 6, metros vezes Newton. Opção letra C. Vamos então agora ver um problema de um vestibular da UERJ. Observe, um jovem e sua namorada passeiam de carro por uma estrada e são surpreendidos por um furo num dos pneus. O jovem, que pesa 75 kg-força, pisa a extremidade de uma chave de roda, inclinada em relação horizontal, como mostra a figura 1, mas só consegue soltar o parafuso quando exerce sobre a chave uma força igual ao seu peso. Observe no desenho, a força exercida sobre a alavanca é de 75 kg-força. Como ela está inclinada em relação horizontal, o braço de alavanca é 20 centímetros. Por quê? Porque representa a distância entre a direção da força e o ponto fixo, e não a distância entre a força e o ponto fixo. Observe outra vez, é a distância entre a direção da força e o ponto fixo. Então, neste caso, o momento realizado será o produto desta força por este braço de alavanca. Continuando, a namorada do jovem, que pesa 51 kg-força, encaixa a mesma chave, mas na horizontal, em outro parafuso, e pisa a extremidade da chave, exercendo sobre ela uma força igual ao seu peso, como mostra a figura 2. Observe, neste caso, aqui está a direção da força, aqui está o braço de alavanca. Como vocês podem ver agora, o braço de alavanca é maior que no caso anterior. Por quê? Porque a direção da força está aqui, o ponto fixo está aqui. Na situação anterior, o braço de alavanca era de 20 centímetros. Supondo que este segundo parafuso esteja tão apertado quanto o primeiro, e levando em conta as distâncias indicadas nas figuras, verifique se a moça consegue soltar esse parafuso. Justifique sua resposta. Vamos então à solução do problema. Então, o momento gerado pelo rapaz vale o produto do módulo da força pelo braço de alavanca. O braço de alavanca é 0,20 metros. Isto é, o momento gerado pelo rapaz tem módulo 75, que é o seu peso, vezes 0,20. Isto é, o momento gerado pelo rapaz é de 15 metros quilograma-forças. Notaram que colocamos aqui a nomenclatura antiga. Em vez de colocar a força vezes a distância, colocamos a distância vezes a força. Vamos ver agora o momento gerado pela moça. O momento gerado pela moça será, outra vez, produto do módulo da força pelo braço de alavanca. Agora, o braço de alavanca é de 0,30 metros,
E o momento gerado pela força será o peso dela vezes o braço de alavanca. Observe, nesse caso, o momento gerado é de 15,3. Ora, como esse valor é maior que o anterior, podemos então concluir que a moça vai encontrar mais facilidade para soltar esse parafuso. Observe, o que você aprendeu hoje, você pode usar durante sua vida real. Imagine que de noite você sai e seu carro fura o pneu. Se você tiver alguma dificuldade para soltar a porca do pneu, lembre-se do momento de uma força. Colocando um cano na chave de roda, você vai fazer uma força na extremidade desse cano muito menor do que se você estivesse fazendo diretamente sobre ela. Por hoje encerramos e até a próxima. Na aula de hoje, estudamos o momento de uma força. Momento de uma força é o produto do módulo da força pelo braço de alavanca e não pela distância entre a força e o ponto de rotação. E aprendemos sobre o binário. E o binário, como nós vimos, representa ao mesmo tempo o momento de duas forças com a mesma rotação sobre uma alavanca. Bons estudos! É importante que a gente lembre aos nossos alunos a diferença que existe entre o braço de alavanca e a distância do ponto de aplicação da força ao ponto de rotação do elemento. Então, esse ponto que está instantaneamente em contato com o chão, nós chamamos o centro instantâneo de rotação. Então, vamos definir o que é o momento de uma força. Definimos o momento de uma força como sendo o produto da força pelo braço de alavanca. O que quer dizer isso para nós? Quer dizer que o braço de alavanca é uma distância entre um ponto considerado fixo e a direção que a força tem. Observe, o momento de uma força é o produto desta força por esta distância. Se isto, o que é o momento de uma força? Para a gente entender esta definição, nós vamos primeiro lembrar dois tipos clássicos de movimentos. O movimento dito de translação e o movimento dito de rotação. Como é que nós definimos um corpo em movimento de translação? O corpo está em movimento de translação quando todos os seus pontos saem do lugar. Isto é, se a gente imaginasse um retângulo no qual tem desenhada uma reta, marcamos os pontos A e B e notamos que esse retângulo inicialmente está na posição M, depois ocupa a posição M1, Olá! Hoje nós vamos trabalhar mostrando para vocês
o momento de uma força. Depois ocupa a posição M2. Observem, nessa mudança de posições do retângulo, a posição que a reta apresentava continua a mesma. Então chama-se a isso o movimento de translação. O movimento de rotação pode ser mostrado também quando a gente pega esse retângulo, fixa este ponto, chamamos de ponto P, e rodamos o retângulo em torno do ponto P. Observe que agora esta reta está mudando de posição. Então isto que conceitua o movimento de rotação mostra para nós que a partir da posição M, fomos para a posição M3, para a posição M4, mais um ponto do corpo, ele não saiu do lugar. Evidentemente, quando se estuda o movimento real, observa-se a associação desses dois movimentos. Isto é, um movimento real acontece ao mesmo tempo com a translação e a rotação. Vamos imaginar, por exemplo, uma roda de um carro. Se se olha a roda de um carro, observa-se que ao mesmo tempo que ela sofre uma rotação, como o carro está se movimentando, ela também apresenta translação. Observe então que em um determinado instante existe um ponto fixo da roda. É o ponto em contato com o